Não, porque, na minha opinião... Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo nesse canal e pode também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Pode ser que elas não conheçam o que eu faço aqui e é uma maneira de espalhar aí a palavra de Jana Viscardi pelo mundo. A gente está aqui hoje para falar sobre essas 3 palavrinhas que, quando juntas, elas têm um poder curioso, que é o tal do "na minha opinião". Você com certeza já esteve em uma conversa com alguém que no meio do caminho disse, não, porque na minha opinião não é bem assim. E é como se você não conseguisse mais se deslocar dentro dessa conversa, porque é como se não houvesse mais argumentos ou possibilidades de dar continuidade à conversa, justamente porque esse, na minha opinião, quebra tudo. É como se, não fosse mais possível argumentar. E eu, observando 2 situações diferentes ocorridas no Brasil atual, decidi vir trocar esse dedinho de prosa com você sobre esse tal "na minha opinião". No dia em que o Fábio Weingarten foi dar o seu depoimento à CPI da Covid, a fala dele foi contraditória, digamos assim, o que também pode ser chamado de mentira, em pelo menos 10 ocasiões, o que foi observado por vários dos senadores que estavam ali presentes. Num dado momento, lá pelas 5 horas da tarde, o digníssimo Flávio Bolsonaro pensou assim: por que não dar uma passadinha lá? Então lá foi ele, Flávio Bolsonaro, acompanhar a CPI da Covid. Enquanto vários dos senadores se indignavam porque aquilo que Fábio Weingarten dizia ali, ele, chefe da SECOM, secretário especial, secretário especial lá do Jair Bolsonaro, dizia que não era aquilo. E ele tinha acabado de dar uma entrevista há poucos dias na Veja, com áudios gravados mostrando que ele tinha dito uma coisa que ali ele afirmava não ter dito. Então, Flávio Bolsonaro, indignado com a pressão que vinha sendo feita pelos senadores, disse assim: na minha opinião, não teve mentira nenhuma. Na minha opinião. Observe que interessante, a gente tem aí o "na minha opinião, não teve mentira nenhuma". Nessa hora, a gente desloca a conversa para: ouça esse áudio, veja que ele disse aqui uma coisa há poucos dias atrás e que agora ele está dizendo algo completamente diferente, contraditório, algo que desmente ou mente aquilo que ele disse antes, para o lugar do "na minha opinião, na minha interpretação ou no meu julgamento não foi isso que aconteceu". E aí, de repente, é como se você pudesse dizer qualquer coisa. Muito bem, este é um cenário. Mas aí, também dia desses, tivemos uma outra história que eu estou aqui procurando para você. Que foi a seguinte: o digníssimo, temos aqui um bicho passando, né? O digníssimo Caio Castro foi lá nos seus maravilhosos stories e ele disse tal coisa: bom dia, sobre casamento gay, sobre relacionamento gay, sobre qualquer ideia sobre relação homoafetiva. Sou a favor, sim, letras maiúsculas. Sou a favor do amor entre as pessoas. Mas, sempre tem um mais, né, gente? Já fiz vídeo sobre isso, você pode ver aqui o vídeo. Mas existem pessoas que não são. Existem pessoas que têm suas convicções e seus costumes diferentes. Mas precisamos respeitar, não precisamos e nem devemos aceitar, mas precisamos respeitar. E o vídeo que eu compartilhei é sobre esse ponto que o pastor está falando, ele tinha compartilhado, algo assim. Respeitar as pessoas, independente de qualquer coisa. E aí ele dizia algo como: é preciso respeitar a opinião das pessoas. Observe que eu estou trazendo esses 2 exemplos que são de situações diferentes, mas que me chamam a atenção e que eu acho importante trazer aqui, porque eles vão para esse mesmo lugar da opinião, desse enquadramento do argumento no lugar desse julgamento pessoal em casos em que não é o julgamento pessoal quem define aquela situação. No caso do Flávio Bolsonaro, não é o julgamento dele de que há ou não há mentira que vai determinar essa questão. Porque ele, em tendo interesses ali,
pode dizer qualquer coisa, mas uma perícia breve vai te dizer, sim, esse sujeito disse uma coisa aqui e disse uma outra ali. Então, há 10 pontos de divergência na fala dele. Há 10 pontos em que ele está mentindo em algum lugar. Então, isso não passa pelo julgamento pessoal de Flávio Bolsonaro. Assim como também não passa pelo julgamento pessoal de Caio Castro ou do pastor, né, que compartilhou tal vídeo, que disse coisas como aceito, mas não concordo, não passa por essa questão a possibilidade de oficialização de um relacionamento homoafetivo. É um direito. Então, essa discussão ela não cabe. Porque, veja, eu, Janaísa, eu sou uma mulher heterossexual. Se eu concordo, é até curioso dizer concordo ou não, isso não tem nada a ver com aquilo que eu vivencio e experimento. Eu não tenho que sequer palpitar em torno disso, porque esse direito está dado. Eu, inclusive esse direito, não cabe a mim, não tem a ver comigo, porque eu vivo uma relação heterossexual em que a união já está garantida por direito. Mas não é só a minha união que está garantida por direito na Constituição. Relações homoafetivas também estão garantidas na Constituição. Então, não passa também por essa questão da opinião se essa relação deve ou não acontecer. Inclusive porque quando a gente sai desse lugar de entender isso como um direito e começar a dizer, não, essa é a minha opinião é diferente da sua, a gente entra também no lugar de um preconceito. Então é importante a gente estar atenta a isso, porque tem sido cada vez mais frequente. Então, você tem dados, né, para falar sobre uma dada situação, mas a pessoa vem dizer que não, mas na minha opinião, como se ela não pudesse ser questionada, afinal de contas, é um julgamento pessoal. É tão importante a gente pensar sobre isso, porque há situações em que essa discussão, o seu julgamento pessoal, por exemplo, gostar de sorvete de baunilha ou não, isso passa pelo seu julgamento pessoal, né? Você come e fala, gosto, experimentei, gosto ou não gosto. Tá tudo certo, isso é algo que você escolhe individualmente, né? Quando tem as condições materiais para isso. E veja, isso é um problema muito grande, porque as pessoas passam a se comportar como se toda e qualquer coisa pudesse vir bater o pezinho para dizer não. Na minha opinião, por que importa a sua opinião diante de um direito já garantido e que não tem a ver com as relações que você estabelece no mundo? Se você, por exemplo, é heterossexual, tá entendendo? Não passa pela sua opinião isso. Independe da sua opinião. No universo em que cada vez mais se destaca a questão do indivíduo e que as pessoas ligam as suas câmeras e falam sobre aquilo que consideram importantes, né? Então esse lugar do eu está cada vez mais significativo. Nós nos esquecemos daquilo que não tem a ver com o eu, com o que eu penso ou com o que eu acho e que tem a ver com direitos que já estão garantidos, com realidades que já estão estabelecidas, estão diante de você e que independem da sua opinião pessoal. Com esse julgamento, com esse parecer individual. Nem tudo, gente, no mundo, talvez agora seja uma coisa difícil. No mundo, nem tudo tem a ver com você. E nem tudo depende ou passa pela sua opinião pessoal. Não se esqueça disso. Porque o mundo, ele não gira em torno do seu eu, do seu umbigo. Há decisões que passam assim, bem distantes daquilo que é a sua opinião, porque nada tem a ver com opinião. Quando esse argumento está dado nesses termos, é importante a gente ter atenção com o que é que está se discutindo ali. Se é passível de opinião e julgamento pessoal aquilo que está sendo discutido ali. Alguém que diz assim, na minha opinião, as mulheres não são discriminadas em ambiente de trabalho. Quais são as bases
de dados e informações que essa pessoa que está dizendo isso tem para dizer algo dessa natureza. Porque é isso, não tem a ver com a opinião, mas com a maneira como aquele fenômeno se manifesta no mundo. Discriminação é uma coisa que acontece. Então não passa pela sua opinião, ou pela sua experiência individual, pelo seu crivo individual de definição se aquilo acontece ou não, se aquela mentira aconteceu ou não, ou se aquela relação pode ou não acontecer. Tá tudo bem, gente? É um pouco isso. Acho importante discutir, apontar isso, porque, como disse, cada vez mais a gente está concentrado no próprio umbigo, cada vez mais a gente esquece que muitas coisas no mundo acontecem sem que a nossa opinião seja requerida nesse sentido, porque são direitos, porque são elementos já dados no mundo, que não precisam da sua opinião, e que muitas vezes, então, nesses casos, o que a sua opinião vai fazer é manifestar um preconceito. E quando você diz respeito à opinião do outro, é como se não se pudesse discutir aquela opinião frente a algo que não se deveria ter uma opinião. E aí é que está o problema. Porque quando você diz que você respeita a opinião do, sei lá, tal pastor que está falando que ele aceita, mas não concorda, você está respeitando o preconceito do outro e ignorando a quebra do direito que esse pastor está promovendo ao questionar, dizer que não concorda. O que significa esse não concordo, mas aceito? E aí a gente pensa então sobre uma outra coisa, que é o poder que essas pessoas têm, né? De dizer, eu não concordo, mas eu aceito. Na sua comunidade é assim, pastor? Você não concorda, mas aceita? E se você não concorda, o que você faz para transformar essa realidade? Porque se você não concorda, mas aceita, você provavelmente deve querer mexer os seus pauzinhos para que as pessoas não sejam da forma como você não concorda, né? No caso do Flávio Bolsonaro, na minha opinião, ele não mentiu. Que poder ele tem, né? É um indivíduo com poderes para determinar se essa pessoa mentiu ou não. O que ele faz para isso? Ele simplesmente diz que não e pronto, acabou? Então, o que é o respeitar essa opinião e como esse eu respeito a opinião do outro vem nesses lugares em que esse respeito à opinião do outro implica necessariamente no desrespeito a direitos de outras pessoas. Acho que é importante a gente pensar nesse plot twist aí, que são essas escolhas tenebrosas que as pessoas fazem em subverter a lógica de um direito ou subverter a dinâmica de realidades constatadas para jogar na luz do é a minha opinião, porque aí você não pode questionar nada que está sendo dito a partir dali. Isso não é verdade, tá? Então, atenção a essas dinâmicas que são muito correntes por aí, tá? A pessoa finca ali o pezinho como se assim fosse. Tem opinião ali. Direito garantido, mentira constatada. É isso, tá? Um beijinho para você que está aí do outro lado e tchau, tchau.